Imagine descobrir que alguém ao seu lado pode sentir o mundo de um jeito completamente diferente e você nunca perceberia. Uma mente que não reage ao medo como a sua, que não sente culpa como você sente, que enxerga as emoções alheias quase como um idioma estrangeiro. A pergunta é: como isso é possível? O que existe dentro desse cérebro que reescreve regras tão básicas do comportamento humano? Hoje você vai entender o que realmente muda na cabeça de alguém com traços psicopáticos e por que essa descoberta pode transformar a forma como você interpreta as pessoas ao seu redor. Vamos entrar onde quase ninguém entra, na lógica interna por trás de uma mente que funciona fora do comum. Este é o ponto de partida. A verdadeira questão aqui não é identificar quem é um psicopata, mas entender o que acontece dentro de uma mente que opera com regras tão diferentes das nossas. Neste vídeo, nós vamos além dos rótulos, além dos mitos e além das caricaturas populares. Vamos explorar o que a ciência já descobriu e o que ainda não consegue explicar sobre por que algumas pessoas sentem menos medo, menos culpa e menos conexão emocional. Aqui, o objetivo não é criar monstros, mas revelar como fatores biológicos, emocionais e ambientais moldam uma forma única de perceber o mundo. Você vai entender o que realmente muda no cérebro, como isso influencia comportamento e como essas diferenças se formam ao longo da vida. Ao final, você não apenas saberá o que há por trás da mente psicopata, você também vai enxergar o comportamento humano com outros olhos. Antes de entender o que muda no cérebro, precisamos saber do que estamos falando quando usamos a palavra psicopatia, porque ao contrário do que muita gente imagina, ela não é um diagnóstico oficial nem um rótulo que um profissional simplesmente aplica. A psicopatia é um conjunto de traços, um padrão de funcionamento emocional e comportamental que foge do que consideramos comum. Ela envolve charme superficial, frieza afetiva, manipulação, impulsividade. Não porque a pessoa quer ser assim, mas porque sua forma de sentir e responder ao mundo é diferente desde a base. Enquanto alguns transtornos são definidos por sintomas evidentes, a psicopatia se revela nos detalhes, na ausência de culpa quando outros sentem remorso, na facilidade em quebrar regras sociais sem hesitação, na capacidade de racionalizar emoções que a maioria experimenta de forma automática. Por isso, os especialistas usam escalas e avaliações específicas para entender o grau desses traços. Não é uma sentença, não é um rótulo final, é uma tentativa de mapear como aquela mente funciona e por que ela reage ao mundo daquele jeito. Com isso, claro, podemos avançar para o que realmente importa, o que dentro do cérebro cria essa forma tão singular de existir. Quando falamos em psicopatia, um dos pontos que mais chama a atenção é a forma como essas pessoas sentem, ou deixam de sentir. Não é que emoções não existam, elas apenas surgem com outra intensidade, outra velocidade, outra profundidade, enquanto a maioria reage instintivamente ao medo, à culpa ou ao sofrimento alheio. Indivíduos com traços psicopáticos parecem operar em uma espécie de silenciamento emocional. O que para nós dispara um alerta, para eles mal provoca um movimento interno. A ameaça não pressiona, a culpa não pesa, a dor do outro não cria aquela onda automática de empatia, e isso muda tudo. Decisões ficam mais frias, consequências ficam mais distantes, relações se tornam menos sobre vínculo e mais sobre utilidade. É como se o mundo emocional tivesse um volume diferente, mais baixo, mais distante, quase sempre insuficiente para guiar escolhas. Esse impacto emocional reduzido não é um mero detalhe de personalidade, é a lente que redefine como cada situação é interpretada. E quando o sentimento deixa de ser um freio natural, o comportamento segue uma lógica própria, mais calculada, mais desapegada e às vezes mais perigosa. Entender isso é essencial para compreender o próximo passo, como o cérebro cria esse modo tão particular de sentir o mundo. Para entender a mente psicopata, precisamos abandonar a ideia de falta de moralidade e olhar para algo mais profundo, a lógica interna que guia essas decisões. Pessoas com traços psicopáticos não analisam uma situação a partir do impacto emocional, mas sim a partir da utilidade. Elas não perguntam como isso faz alguém se sentir, mas o que isso me oferece? Ou qual é a melhor jogada agora? É um pensamento que funciona quase como um cálculo constante, onde vínculos emocionais têm pouco peso e consequências sociais parecem abstratas demais para frear uma ação. Isso não significa que sejam irracionais,
Na verdade, muitas vezes são extremamente racionais, apenas utilizam um tipo diferente de referência. A emoção, que para a maioria é bússola, para elas é apenas um detalhe periférico. Essa lógica interna também explica por que podem ser tão convincentes. Sem o ruído emocional, conseguem manter clareza em situações em que outros hesitam, podem soar confiantes, articuladas, seguras. E podem usar isso para conquistar, manipular ou simplesmente navegar pelo mundo com mais frieza do que a maioria toleraria. É uma forma de pensar construída não por uma escolha, mas pela estrutura que sustenta essa mente. E essa estrutura começa a ganhar forma quando olhamos diretamente para o cérebro. Quando chegamos à biologia, algo importante fica claro: a psicopatia não nasce de um único ponto, mas de um conjunto de engrenagens que funcionam de forma diferente. E duas delas chamam mais atenção. A primeira é a amígdala, a estrutura que avalia ameaças, dispara o medo e dá o peso emocional às nossas escolhas. Em pessoas com traços psicopáticos, essa região costuma ser menor ou menos ativa. Isso explica por que o perigo parece distante, por que a culpa não pressiona e por que a dor alheia não provoca aquela resposta automática que a maioria sente. A segunda é o córtex orbitofrontal, responsável por frear impulsos e medir consequências. Quando essa área funciona de forma atípica, a impulsividade fica mais solta, as decisões ficam mais rápidas e o limite entre quero e vou fazer se torna mais fino. Essas diferenças não criam monstros, criam configurações, mentes que processam emoções e riscos com menos intensidade e por isso constroem outro tipo de lógica interna. E mesmo assim, nenhuma dessas alterações funciona sozinha. O cérebro apenas prepara o terreno. O que acontece depois depende do ambiente em que essa pessoa cresce, das experiências que vive e das respostas que recebe do mundo. É essa combinação, genética, cérebro e contexto, que molda a trajetória. E é exatamente isso que nos leva ao próximo ponto. Como essas peças se encaixam ao longo da vida para formar alguém com traços psicopáticos? Genética e ambiente não funcionam como forças separadas. Eles se combinam, se amplificam e às vezes criam um terreno fértil para algo que ninguém imagina. Algumas pessoas nascem com predisposições biológicas reais, menor resposta emocional, pouca sensibilidade ao medo, dificuldade em criar vínculos. Não é fantasia, é neurologia, mas predisposição não é destino. O que molda a direção é o ambiente. Uma infância marcada por negligência, violência ou ausência total de afeto pode transformar um traço em cicatriz. O cérebro aprende que o mundo é hostil, que empatia não serve para nada, que sentir é perigoso, e quando genética vulnerável encontra um ambiente quebrado, o resultado pode ser uma personalidade que se constrói à base de sobrevivência, fria, calculada, distante, não por maldade, mas porque foi assim que aprendeu a existir. Só que o oposto também é verdadeiro. Há pessoas com predisposições semelhantes que crescem em ambientes estáveis e desenvolvem estratégias saudáveis. Elas não se tornam psicopatas, nunca chegam perto disso. A combinação entre o que nasce com você e o que o mundo faz com você determina o caminho. Não é simples, não é previsível, é um jogo complexo entre natureza e criação. E muitas vezes é nesse cruzamento que a mente de um psicopata começa a ganhar forma. Nem todo psicopata se torna um criminoso. Alguns aprendem a se adaptar tão bem que passam despercebidos. São os chamados psicopatas funcionais. Pessoas que alcançam cargos altos, comandam equipes, tomam decisões difíceis sem perder o sono. E ninguém imagina o que existe por trás daquela calma quase artificial. Eles não agem por impulso, são estratégicos, calculam riscos com frieza cirúrgica, sabem observar, medir fraquezas, entender o comportamento humano como se fosse um tabuleiro, e usam isso para avançar, não pela violência, mas pela vantagem. A ausência de empatia nesse contexto vira ferramenta. Ajuda a lidar com tensão, pressão, conflitos, não sentem medo como a maioria das pessoas, não travam, não desmoronam e justamente por isso podem prosperar em ambientes competitivos, onde emoções são vistas como fraquezas. Mas há um detalhe importante, funcional não significa inofensivo. Esses indivíduos podem manipular relacionamentos, esgotar pessoas emocionalmente e transformar ambientes inteiros em jogos silenciosos de poder, e fazem isso sorrindo com charme, com naturalidade.
O perigo está justamente na sutileza. Eles não precisam ferir fisicamente para causar impacto. Basta empurrar alguém na direção errada, plantar uma dúvida, mover uma peça no momento certo. E o mais inquietante é que muitas vezes ninguém percebe que estava lidando com um psicopata. Até ser tarde demais, mas existe um ponto onde tudo muda, um momento em que a frieza, antes discreta, começa a escapar pelas frestas. Pode ser uma reação desproporcional, um silêncio estranho. Uma expressão que não combina com a situação, algo pequeno, mas que revela um abismo. É aí que surge a virada. Quando você percebe que aquela pessoa não sente como você sente, não reage como você reagiria, não interpreta o mundo pelas mesmas lentes emocionais, e essa constatação, por si só, já é perturbadora. De repente, o charme parece ensaiado, a confiança artificial, a calma suspeita. Pequenos sinais se acumulam, como se a máscara começasse a rachar. Não porque eles querem, mas porque manter a ilusão exige energia, estratégia e vigilância constantes. E quando essa máscara desliza, mesmo que por segundos, fica claro, você nunca esteve diante de alguém normal. Estava diante de alguém que te analisava, te testava, te calculava. Alguém que sempre manteve o controle, enquanto você acreditava estar em pé de igualdade. Essa é a virada. O instante em que o jogo muda, mas você ainda não sabe qual será o próximo movimento deles. Quando a máscara cai, você finalmente percebe algo ainda mais inquietante. Não se trata apenas de falta de empatia, é todo um sistema interno que funciona de outro jeito. Uma lógica que opera como uma máquina precisa, fria e profundamente estratégica. Enquanto a maioria das pessoas toma decisões equilibrando emoções, moral e consequências, o psicopata enxerga apenas 3 variáveis: oportunidade, risco e vantagem. Nada mais. Não existe peso emocional, não existe hesitação moral, existe cálculo. E esse cálculo é rápido, silencioso, quase sempre imperceptível. Por isso eles conseguem se misturar, por isso parecem confiantes, por isso se tornam líderes, parceiros perfeitos, amigos incrivelmente compreensivos. Eles aprendem padrões sociais como quem aprende um idioma, não porque o sentem, mas porque dominá-lo lhes dá poder. E quanto mais você estuda esse funcionamento, mais perturbador tudo se torna, porque a psicopatia não é um monstro escondido em becos escuros. Muitas vezes está em escritórios, empresas, cargos de liderança, relacionamentos, pessoas que não precisam cometer crimes para causar destruição, basta manipular, sugar e descartar. O que mais assusta não é a violência, é o vazio emocional e a eficiência com que ele é usado, e quando você entende essa arquitetura mental, começa a enxergar o mundo de outro jeito, começa a perceber como pequenos traços podem moldar vidas inteiras, e como alguns deles, quando combinados, criam uma mente capaz de caminhar pelo mundo sem sentir o impacto de suas próprias ações. Esse é o ponto onde o tema se aprofunda. A psicopatia não é apenas um transtorno, é uma estrutura psicológica que revela até onde o ser humano pode ir quando não carrega o peso da consciência. E talvez, enquanto você escuta tudo isso, uma pergunta silenciosa esteja surgindo dentro de você. Por que isso importa para a minha vida? Porque entender a mente de um psicopata é, no fim, entender melhor a sua própria. Você convive com pessoas todos os dias, toma decisões todos os dias, confia, acredita, entrega partes suas esperando que o outro faça o mesmo. Mas e se nem todo mundo joga o mesmo jogo? E se alguns simplesmente não sentem aquilo que você sente? Essa reflexão é um lembrete poderoso. Sua sensibilidade, sua empatia, sua capacidade de se afetar, tudo isso que às vezes parece fraqueza, é justamente o que te protege, é o que te mantém humano, e é aqui que a virada acontece, quando você compreende que não é sobre temer psicopatas, é sobre reconhecer o valor da sua consciência, do seu senso de certo e errado, da sua capacidade de se importar. No fundo, conhecer a escuridão do outro te faz perceber a luz que existe em você. Uma luz que muita gente tenta apagar, mas que é justamente o que te diferencia. Porque no fim, a pergunta não é como eles pensam, mas o que você decide fazer com o que acabou de descobrir. No fim, entender a mente de um psicopata não é sobre mergulhar no medo, é sobre clareza, sobre enxergar o mundo sem ilusões.
Sobre saber que nem todos sentem, percebem ou se conectam da mesma forma que você, e a partir disso fazer escolhas mais conscientes. Porque quando você reconhece quem realmente está ao seu lado, quem te afeta, quem te influencia, você recupera o controle da sua própria vida. Você deixa de ser conduzido e passa a conduzir, deixa de ser alvo e passa a ser autor. Então leve isso com você. Sua empatia é um poder, sua capacidade de sentir é uma força, e a sua consciência, essa voz que insiste, que pesa, que guia, é o que te mantém inteiro num mundo onde alguns caminham sem sentir nada. Agora que você viu o que existe do outro lado, a pergunta que fica é simples: o que você vai fazer com essa nova clareza? Se esse vídeo te fez pensar, então não deixa isso morrer aqui. O próximo passo, se inscreva no canal e ativa as notificações para continuar essa jornada com a gente. E se alguém veio à sua mente enquanto você assistia, compartilha o vídeo. Talvez seja exatamente o que essa pessoa precisa ouvir hoje.